Hoje nós estamos felizes e alegres porque estamos recebendo na nossa casa a nossa irmã Elza Samu. Bom, hoje é véspera da data em que nós festejamos o Dia das Mães e as nossas reflexões, portanto, serão em torno da bênção da maternidade. É esse o nosso tema. Na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para o Espírito da Verdade se o Espírito dos pais influenciam de alguma maneira o Espírito dos filhos. E o Espírito da Verdade responde que sim. É dever dos pais educar através do exemplo, e se falharem, serão culpados. Interessante que o Espírito da Verdade usa o termo educar. Educar do latim educare significa mostrar o caminho. Ser farol, mostrando a direção, o rumo a seguir. Na pergunta 582, também do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: poderias nos dar exemplo de missão na Terra? E o Espírito da Verdade responde: paternidade e maternidade é missão. Então, muitas vezes, nós vemos mães, mulheres que estão mães, reclamando da vida, de ter que levar e buscar o filho na escola. Eita, vidinha besta, não é? E na verdade é uma missão. Uma paciente minha, certa vez, me disse mais ou menos assim: ai, sabe, ela tem 2 filhos pequenos, um de 9 e outro de 12, me parece. E ela disse assim: ai, sabe, não aguento mais essa vida. Leva filho, busca filho, leva no médico e arruma isso e arruma aquilo, aí não dorme direito, aí você... ai, não aguento mais, viu? Sabe o que eu queria mesmo? Eu queria ser diretora, presidente de alguma empresa multinacional. E aí eu queria ter sob a minha tutela vários homens. E eu mandando em todos eles. E eu disse para ela: mas você já é diretora de 2 empresas. E elas não são multinacionais. Elas são interplanetárias. E o chefe é ninguém menos que Deus. Aí ela disse assim: ah, doutora, para! Isso é filosofia. Eu, hein? Eu atendo diariamente irmãos nossos em sofrimento. Crianças de todas as idades. Casais com relacionamento falido, adolescentes pedindo socorro. E eu lhes garanto, é necessário filosofar. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe, no item 9, ingratidão dos filhos e laços de família, os Espíritos nos dizem que desde o berço nós conhecemos o Espírito que está ali. Todo pai e toda mãe sabe o filho que tem. E a gente fica chateado quando alguém aponta alguma deficiência. Drauzio Varela, no seu livro Estação Carandiru, ele conta
que várias vezes, durante 22 anos que ele trabalhou dentro do Carandiru, ele via aquelas mãezinhas com aquela sacolinha do Carrefour de domingo. Não é propaganda do Carrefour, é porque ele fala, tá? Tá lá. Com aquela sacolinha do Carrefour debaixo de um sol bem quente. E ele disse que algumas vezes ele teve oportunidade de conversar com aquelas mães. E aí elas diziam mais ou menos assim: ai, você sabe, o meu filho, ele é muito bom. Eu não sei o que aconteceu com ele. Não sei o que deu na cabeça dele. Acho que foi as más companhias. Porque ele é bom. O meu menino é muito bom. E o doutor Drauzio Varela, pasmem, disse que essa mesma pessoa que ela dizia, meu menino, era o Pedrão, negro alto, que matava e lambia a peixeira. Mas para a mãe, ele era só um menino que deu um revertério na cabeça dele. Mas os Espíritos nos dizem, lá no capítulo 14, no item 9, do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós desde o berço, não é, Maia? Conhecemos o Espírito, nós percebemos o Espírito que está ali. Neste mesmo item 9, lá no parágrafo 16, os Espíritos nos dizem que nós devemos nos debruçar, olha os termos que a espiritualidade usa, nós devemos nos debruçar a estudar tendências e pendores. O que significa isso? Ora, se o seu filho de 3, 4 anos, você chega da feira com um pintinho, sabe aqueles pintinhos que a gente compra na feira, a criança adora? Judidos, coitado, né? Se você chega da feira e traz um pintinho para o seu filho brincar, para ser o companheirinho dele, e ele aperta o pintinho até a morte, você não pode achar isso engraçado. Isso não é normal. Então você tem que estar atenta. Nossa, que lindo! Menina, esse menino é danado. Esse menino é meio encapetado. Olha, eu comprei o pintinho, ele foi lá espremer, doutor. Não é engraçado. Isso é muito sério. O espírito que está ali já começou a dar sinais. SOS, papai e mamãe. Os dois espíritos que estão encarregados de direcionar o espírito que está ali. Essa história do pintinho é verídica. Há pouco tempo atrás, eu fui dar uma palestra na região da Raposo Tavares, em São Paulo. Vejam vocês que eu estou trazendo exemplos da minha casuística, do meu dia a dia, das pessoas com as quais eu interajo, irmãos nossos, vivenciando situações parecidíssimas com as nossas. Eu poderia ficar aqui até 00:10, nossa, falando de termos técnicos e fazendo várias citações para os senhores de qualquer compêndio de psicologia. Mas eu quero trazer exemplos do nosso dia a dia, para que nós emparelhemos essas situações com as nossas histórias, façamos as nossas reflexões e cresçamos, porque a lei é de amor e de progresso. Fui dar palestra lá nesse centro. Quando terminei a palestra, eu fui ao banheiro. Meu nome é Deusa, mas eu vou ao banheiro.
tá? E é Deus, é o sobrenome SAMU, igual a ambulância, tá? Mas tem algumas coisas que eu não consigo fazer ainda. Desci para ir ao banheiro. Estou analisando com os senhores tendências e pendores. Entrei no banheiro, tinha uma mãe ajudando o seu filho a lavar a mão. Ele tinha 4 anos. Por que eu sei que ele tinha 4? Porque depois do ocorrido, eu perguntei, quantos anos ele tem? 4. Não existem crianças. Existem espíritos que estão no psiquismo infantil, num corpo em desenvolvimento. Muita calma nessa hora. Quando você pensa que eles são bobinhos, não estão entendendo nada. E aí você conversa com os outros adultos, fazendo mímica. E o espírito que está ali, ele está percebendo, ele não entende conceitualmente o que está acontecendo, mas ele está percebendo algo no ar. E é ali que já começam os primeiros lampejos de desconfiança. Minha mãe, sei lá, ela esconde coisas de mim. Vamos voltar para o menininho, para o banheiro do centro. Aí eu entrei no banheiro e percebi que não tinha papel. E aí eu gritei, moça, por favor, daria para você trazer um papel para mim? E o menininho, o espírito, que está num corpo de 4 anos, virou e falou assim, fala que não tem, fala que não tem, fala que não tem. Se você sente prazer em ver o outro se dar mal, isso não é normal. Preste atenção. Este foi um dos sinais que o menininho deu, tá? O espírito que está no corpo de 4 anos. Mas tem mais emoções, tá bom? Aí a mãe dele virou e disse assim, ai menino, para com isso. Aí falou, já estou levando, moça. Pegou o papel higiênico e foi levando para mim. Quando ela estava passando o papel por cima da porta, o espírito que está no psiquismo de 4 anos virou e disse assim, ai, você tinha que ter falado que não tem, porque se fosse cocô ia ser muito legal. Veja você. Ele estava imaginando eu saindo cheia de cocô. Ia ser muito legal. Isso não é normal. Não era cocô, tá? Aí eu peguei o papel, terminei. Tem mais emoções, tá? Por falta de sinal, o menino está dando muito sinal. Aí eu terminei e eles foram saindo do banheiro. Quando eles estavam à porta, ele gritou assim para a mãe dele, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Podem imaginar? Então eu lá, cheia de cocô, no escuro, e ele sentindo prazer. Isso não pode ser normal. Então nós precisamos ficar atento às tendências e pendores. Nós precisamos colocar Deus na vida dos nossos filhos. E como que se coloca Deus na vida do filho? Fazendo evangelho no lar, por exemplo, independente de religião. Independente de religião. Ah, mas Deusa, evangelho no lar não dá tempo. Eu trabalho, é uma loucura, eu não consigo. E quem disse que evangelho no lar é um ritual? Evangelho no lar é Deus em casa.
no livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, na primeira lição deste livro, o espírito de Neio Lúcio nos conta que Jesus voltava de uma pescaria com os discípulos, estava sentado na casa de Pedro e percebeu que todo mundo estava jogando conversa fora. Tipo assim, vamos falar do governo? E o IPTU, hein? E a Copa, hein? Na linguagem de hoje, muita abobrinha. E aí quando Jesus percebeu, ele convidou todo mundo a mudar o rumo da prosa. Esse é o seu lado nordestino de Jesus, tá? Vamos mudar o rumo dessa prosa. E aí propôs uma outra conversa, uma outra reflexão. Segundo Neio Lúcio, estava instaurado o primeiro evangelho no lar. Evangelho no lar é Deus em casa. Muitas vezes eu atendo pessoas em situação de terminalidade na UTI, com muito medo de morrer. 40, 50 anos, 20, 30, 35, o espírito não tem idade, tá? Quando você está com medo, quando você está inseguro, tem nada a ver com idade. Então quando alguém diz para você, nossa, um desse tamanho com medo, sim, todos nós somos suscetíveis de todos os sentimentos inerentes à nossa condição humana. Então muitas vezes eu já atendi pacientes em situação de terminalidade, com muito medo de morrer, e eu dizia para ele, faz uma prece. E ele me dizia, não sei, como que faz? E aí eu falava para ele assim, mas sua mãe, seu pai, nunca ninguém rezou com você? Ah, eu lembro da minha avó com umas bolinhas na mão, sabe disso? Santa vozinha, né? Eu lembro da minha avó com umas bolinhas na mão e falando, tchá, tchá, tchá. Mas eu não sei o que ela falava. Prece é um impulso do coração. Nem precisa palavras, mas é preciso que alguém ensine para você, desde cedo, que você tem que reverenciar um poder maior. Para que você possa conviver no caos, porque o caos faz parte do planeta de provas e expiações, e conviver em equilíbrio. Se você não acredita em Deus, você sai por aí acreditando que é Deus. Já pensou eu com esse nome, aí ia ficar mais complicado, né? E aí você sai matando índio, tocando fogo em índio, né? Você entra no cinema e atira em todo mundo. Você está testando a lei, porque não tem lei, não tem um poder que você reverencia, independente de religião. É preciso que nós coloquemos Deus na vida dos nossos filhos. Há pouco tempo atrás, eu visitei uma amiga, chama Célia, tem um filho de 5 anos, que chama Gustavo. O apelido dele, Guga. O pai do Guga não acredita em Deus. O pai do Guga é a referência masculina do Guga. O Guga olha para aquele homem grande, que sabe tudo e resolve tudo. É com ele que o Guga aprende o que é ser homem. Como que um homem deve se comportar no mundo? O que esperar de um homem? E aí, eu estava na casa da Célia, a Célia virou e disse assim, Guga, meu filho,
Senta aqui, agradece o Papai do Céu, come o seu lanche e depois você vai lá para a sala junto com a mãe e a tia. Tia sou eu. Neste ínterim, o pai do Guga, que não acredita em Deus, chegou e ouviu quando ela disse: reza, agradece o Papai do Céu, come o seu sucrilho e vai lá passar. E aí o pai do Guga chegou perto do Guga, farol, referência, modelo do Guga, pôs a mão no ombro do Guga e falou assim: não tem que rezar coisa nenhuma, menino, para Papai do Céu coisa nenhuma, você tem que rezar para mim. Eu é que boto o teu sucrilho aí na mesa. Se não tivesse eu, não ia ter sucrilho, não ia ter coisa nenhuma. E a mãe do Guga, provavelmente inspirada pela espiritualidade maior, porque ela é muito católica, devota de Nossa Senhora, é muito provável que Maria tenha inspirado a mãe do Guga naquele momento. Porque ela virou e disse assim: Guga, meu filho, reze, agradeça o Papai do Céu, sim, porque se não tivesse Papai do Céu, não ia ter esse papai aí e nem coisa nenhuma. Arrasou, né, meninas? Arrasou. 1-0 para a mãe do Guga. Então, isso é evangelho no lar, tá? Isso é um jeito de você apresentar Deus para o seu filho. Porque o Guga vai crescer. O Guga vai ter problemas. No mundo tereis aflição. Aflições. Calma. Eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Então, o Guga, no planeta de provas e expiações, vai ter problemas. E ele precisa, para ter equilíbrio, para não ir para as drogas, para não ir para a bebida. Eu estou atendendo um monte de adolescentes, bebendo muito, fumando, achando que não vai dar nada, usando o corpo, instrumento da sua evolução, de qualquer maneira, ficando e beijando muito. Usar pessoas não é legal. Tudo isso, papai e mamãe tem que colocar na vida do filho. E quando a gente coloca, que tipo de respostas a gente tem? Vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo atrás eu fui dar uma palestra num centro espírita lá na Liberdade. O salão estava repleto, como está aqui hoje, e na primeira fila, eu estou dando um exemplo para vocês, do menininho no banheiro lá, tendências e pendores, e agora eu vou dar outro exemplo de outra tendência e outros pendores de alguém que já tem Deus. O salão estava lotado. Na primeira fila tinha uma mãe com uma menininha de 5 anos. E ela estava por ali, observando a palestra. No meio da palestra, eu falei mais ou menos assim: você não pode ter dó das pessoas, senão você não ajuda. Você precisa ter misericórdia. Miséria, corde, coração. Aproxima a miséria do outro do seu coração, desenvolve a empatia e aí você ajuda o outro. Então você não pode ter dó. Ninguém é coitado, senão você não ajuda. Terminou a palestra, todo mundo tchau, tchau, vai com Deus. Eu fui lá para fora e montei minha mesa lá com os meus livros, meus DVDs e meu amor, que
que sempre me acompanha. Aí a menininha, 5 anos, chegou perto da mesa e falou assim: o que é isso aí, hein? Ali tem um espírito num corpo, num psiquismo de 5 anos, tá? Eu poderia falar qualquer coisa, porque só a criança não está entendendo nada, está enchendo o saco, sai daqui. Aí eu virei, pacientemente eu expliquei para ela que eram DVDs. Cada DVD era uma palestra. E fui explicando. Essa aqui fala disso, essa aqui fala disso, tá. E um dos DVDs é sobre a morte, sobre o luto. E ela me perguntou o que era luto. E eu expliquei. Ok. Aí ela virou e disse assim para mim: quando minha mãe sair lá de dentro, eu vou falar para ela comprar um desses aí, daquele assuntinho difícil. Aí eu falei: qual? Ela falou: a morte. Um assuntinho difícil. Aí eu falei: ah, tá. Meu marido gosta muito de criança. Então meu marido se aproximou dela, ficou fazendo umas brincadeirinhas com ela e tal. Depois ele saiu. Aí ela chegou perto de mim e falou assim: é seu marido? Aí eu falei: é. Legal ele, né? Eu que falei, tá? Aí ela virou e disse assim: né? Tipo assim, não sei, né? Aí eu virei e falei assim: ai, não fala assim, coitado. Aí ela virou pra mim e disse: coitado não, você falou na palestra que não pode ter dó. 5 anos, ó. Que não pode ter dó, senão você não ajuda. E aí eu continuei ali, meu marido de pé, entrou um senhor. Tem umas pessoas aqui, tá, gente? Vocês podem ver eu conversando com a parede aqui e falar: nossa, essa mulher. Tinha umas pessoas de pé e o meu marido conversando com o senhor. E a menina ouvindo. Tendências e pendores. O que será que o espírito está prestando atenção? O que ele está introjetando? E aí meu marido virou para o senhor e perguntou assim: ah, você vem sempre aqui conversando, poxa, uma conversa. E aí o homem disse para ele assim: não, primeira vez. É que amanhã eu vou fazer uma cirurgia. Eu estou com medo. Tô com medo de morrer, entendeu? E aí a minha irmã falou: ah, tem um centro espírita aqui perto. Né? E aí eu vim, por isso que eu vim. E a menininha ouvindo. Aí ela me cutucou. Na hora que o homem falou para ele que estava com medo de morrer, ela veio, me cutucou e falou assim: fala para ele que ninguém morre, é só o corpo. Então desde cedo, se nós fornecemos material para aquele espírito lidar com o mundo, achar o seu manejo no mundo, dá certo. Eu nasci no Nordeste, no Piauí. Piauí, para quem não sabe, fica na França. Tem que fazer biquinho para falar. Piauí. Minha mãe nunca sentou num banco de escola. Filósofa. Lembra da paciente? Tudo filosofia. Minha mãe fazia evangelho lá comigo e meu irmão. Sabe como? Todo dia de manhã, antes de sair para a escola, ela puxava os dois pelo braço e falava assim: repita comigo: Jesus anda comigo, Jesus está, eu tenho Jesus por mim, contra mim ninguém será. Até hoje eu não esqueci. Meu pai, detetive da polícia,
Imagina, na França. Nem era bravo, né? Viajava bastante. Quando ele estava em casa, o evangelho era diferente. Minha mãe chamava a gente para rezar, aí ele chegava perto e falava assim: que reza mais fraca é essa? Vem aqui, repete comigo. São Bento da Água Benta, Santíssimo do altar, todo mal que tiver nesse caminho, saia, que um filho de Deus vai passar. Arrasou. Nunca mais esqueci. E quando eu era bem pequena, eu tinha um cabelo enorme e ele me fazia tranças porque eu era a preferida, entendeu? Sempre soube. E aí ele fazia tranças em mim e falava assim: princesinha do papai, você vai longe. Onde eu cheguei? Osasco. Mas até chegar em Osasco, como diria o rei, foram muitas emoções. Várias vezes eu estava lá. Nos momentos não tão escuros, Jesus anda comigo, Jesus está. E quando a coisa era muito preta, São Bento da Água Benta. Deus na vida do seu filho. Nunca mais esqueci. E passei para os meus. Tive 3. Um deles está no plano espiritual nesse momento. Aliás, eu acho que ele não está lá. Ele está por aqui, porque eu falei para ele que desde ontem eu estou sentindo uma presença muito forte. Deve ser por causa do Dia das Mães. E estou chorando à toa. Então eu acho que ele está por aí. E durante o mês de maio eu falo em todos os lugares sobre a maternidade, sobre a bênção de ser mãe. Eu quero que ele receba todas essas minhas vibrações de gratidão por ele ter me escolhido. Há pouco tempo atrás eu estive no Walmart. Sabe o supermercado? Walmart. Nós estamos refletindo sobre a bênção da maternidade, sobre o papel da mãe e do pai. Mas é que amanhã é o Dia das Mães, então estou focando nas mães. E os pais que estão pensando assim: ah, tá, eu não pari, tá tudo bem. Vocês serão meninas numa outra encarnação, tá? Vocês vão menstruar, vão parir, dói bastante, tá? Então é para vocês também a palestra. Fica tudo na bagagem do espírito que não tem sexo, que vai exercitar em cada encarnação o polo feminino ou o polo masculino. Eu estava no Walmart, na fila do caixa. Na minha frente, já passando pelo caixa, uma mãe e o seu filho dentro do carrinho. Todo mundo aqui que teve filho sabe que é ótimo andar no carrinho no supermercado, né? Não delícia. Aí o molequinho estava lá dentro do carrinho, mais ou menos 3 para 4, talvez 4. Estava dentro do carrinho. E aí tinha açúcar. Aí vocês vão falar: credo, mas essa mulher gravou a Deus. Claro que eu gravei. Porque para vocês entenderem o espírito da coisa. Tinha um pacote de açúcar, uma margarina, um café e outras coisas que não são protagonistas da história. E aí o menininho brincando. Todos nós que já passamos pelo período da infância fantasiávamos. E fantasiar é estruturante. A fantasia é o esteio do sonho. Se você nunca fantasia, você não tem material, substância psíquica para sonhar. E aquele
aquele menininho estava ali brincando. O açúcar, de repente, virou uma nave espacial. E aí ele pegou o açúcar e a nave espacial já estava decolando. E aí pegou o café que virou um ser extraterrestre. Aí vou pegar você, e a Margarina se defendendo. E ele estava lá. E aí a mãe dele virou e puxou o braço dele. Para com isso, menino! Isso aqui é açúcar, café e margarina. O que isso tem a ver com o papel da mãe e do pai? Tudo a ver. Porque eu vou encontrar o menininho do Walmart no meu consultório. Com 20 anos. Com dificuldade de se entregar ao romance. Eu vou encontrar o menininho do Walmart sendo seu marido. E aí você assistindo a televisão, a novela, com o menininho do Walmart que cresceu. E aí tá passando, como que é o nome da novela nova aí, gente? Em Família. Em Família. Legal. Você não tem vergonha de falar que assiste novela. Parabéns. Aí, você tá lá, você casou com o menininho do Walmart, pior pra você, tá? E aí o menino do Walmart tá lá com você no sofá e você assistindo a novela Em Família. E aí aquele par romântico. E aí ele tá dizendo pra ela, sei lá o quê. E aí você tá... Ai, bem, que lindo. Você viu o que ele falou? Aí ele fala, menininho do Walmart, para com isso, é só novela, cai na real. Eu, hein? Fica aí viajando. E aí você, casada com o menininho do Walmart, que cresceu, você está dentro do carro, nas ruas de Osasco. E aí, de repente, você vê uma lotérica e uma placa assim, cena acumulada. E você é o menininho do Walmart lá. E aí você vira, lê lá e fala assim, bem, olha lá, vamos jogar. Já estou até vendo a gente indo para Cancún. E aí o menininho do Walmart fala, você já viu alguém ganhar, mulher? Para com isso. Tem algum vizinho que ganhou na cena? Para de viajar. Já está indo para Cancún. Volta. Cai na real. E aí tudo fica muito duro. Tudo fica muito árido. Você fica pouco afetivo, pouco interativo, cheio de crenças. Não vai falar que vê novela, não dá um abraço no seu filho, não dá um beijo no seu filho, não fala que ama, não agradece alguma coisa que a mulher fez. Então, vejam lá o que vocês andam fazendo com os menininhos do Walmart, Carrefour, loja americana, tá? Eu já vi que eu tenho só 5 minutos. Se vira nos 5. Vou encerrar contando-lhes a história do menino César Augusto Meleiros. César Augusto, a mãe dele obrigava César Augusto a ir na evangelização. Eu tive a honra de conhecer César Augusto. Dei aulas para ele. A mãe dele obrigava ele a ir na evangelização. E ele ficava muito bravo. Detestava. Mas ela, por amor,
com a convicção clara de que aquele era o papel dela. Ela investiu. César Augusto adorava futebol. E ele odiava ir passear, porque o futebol era no mesmo horário, no mesmo dia. E aí a mãe de César barganhou com ele. Um sábado, evangelização. No outro sábado, futebol. César Augusto teve leucemia. A primeira parte do corpo que ficou prejudicada foram suas pernas. E ele não podia mais jogar futebol. Todo sábado, evangelização. César Augusto desencarnou. Foi para a colônia Céu Azul, que é o mesmo nome do livro. Na introdução do livro Céu Azul, ele diz assim: obrigada, mamãe. Só depois que eu cheguei aqui e que eu percebi que era tudo verdade, tudo fazia sentido. O que a professora Marta ensinava lá na evangelização é verdade. Obrigada, mamãe, que você me forçou. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe. Que Ele possa dilatar as nossas percepções e que nós saiamos daqui mais comprometidos com o nosso papel no mundo, em como nós somos instrumentos da evolução desses espíritos que estão nos nossos filhos. E para encerrar, a frase de André Luiz no livro No Mundo Maior: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, busqueis a verdade antes que ela vos surpreenda. Muito obrigada.